Sejam bem-vindos ao Fixcast, o nosso espaço semanal, onde nós discutimos insights e as principais tendências do mundo dos negócios. Eu sou o Ricardo Menini e hoje nós teremos aqui um episódio marcante. Por quê? Porque o nosso convidado de hoje é um dos principais nomes do segmento empresarial. Ele que, ao longo de sua trajetória, tem sido um homem de visão e tem liderado iniciativas que vêm transformando o mercado. E o que é melhor, tem impactado positivamente vidas, tem impactado positivamente famílias. E é disso que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos contar um pouco da sua história, os desafios enfrentados e as estratégias utilizadas que o elevaram ao topo. Então, gente, prepare-se para uma conversa com muitos insights, inspiração e com muitos ensinamentos. Maurício Gellen, é um prazer tê-lo conosco aqui hoje no Fixcast. Obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, Menini, eu que estou feliz demais de poder participar do Fixcast, né? Fixcast, é isso? Isso. E a gente está muito feliz de poder dividir com você essa mesa e nós juntos mostrarmos tudo aquilo que temos a mostrar para aquelas pessoas que nos acompanham. Então estamos muito felizes e juntos, com certeza, faremos aí um Fixcast maravilhoso, né? Ô Maurício, a nossa primeira pergunta de hoje, a gente vai traçar um pouco do paralelo entre a tua vida profissional, a tua vida pessoal, né? Mas a pergunta que a gente sempre faz de início para as pessoas que sentam nessa cadeira, e as pessoas que sentam aí a gente chama de mentes brilhantes, né? E você também é uma delas, com certeza. A pergunta que a gente faz é a seguinte: quem é Maurício Gellen? Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho de quem é Maurício Gellen. Maurício Gellen é hoje um empresário que reside na cidade de Paranavaí, mas que é nascido no Rio Grande do Sul, na cidade chamada Sarandi. Ele é casado com Dona Márcia, 42 anos de um enlace matrimonial fantástico. Tenho 2 filhos médicos, Tatiana e Pedro Henrique, maravilhosos, e que me deram 4 netos, né? E eu tenho uma felicidade muito grande de ser essa pessoa que me realizo com a minha família. Então eu sou muito feliz de poder ter nascido no Rio Grande do Sul, ser cidadão honorário do estado do Paraná, ser cidadão honorário da minha querida cidade de Paranavaí, e isso que me engrandece, de poder chegar um ex-engraxate, um ex-garçom, um ex-vendedor de sorvete na rua, chegar a me tornar um empresário bem-sucedido graças ao esforço, aos estudos e tudo aquilo que eu construí ao longo da minha vida. Olha que bacana. Maurício, e o que te inspirou a você entrar nessa jornada no mundo empresarial? Verdade. Maurício sempre com a visão de se espelhar nas pessoas do bem, né? Eu, muito jovem, morando na minha cidade, com todas as dificuldades que eu tinha, eu me espelhava nas pessoas que vinham de fora para a minha cidade trabalhar e eu via nelas uma forma de eu tê-los como modelo na minha vida. Então, vinham pessoas da grande Porto Alegre, da região metropolitana, para a minha cidade de Sarandi, 350 quilômetros da capital, e essas pessoas vinham para trabalhar num curtume da minha cidade e eles eram técnicos em química e eu me inspirava neles e falava, poxa, um dia eu quero ser um técnico em química para poder andar de avião, como eles vinham, para poder ter uma estabilidade, para poder... E isso eu sonhava com isso desde criança, né? E aos 14 anos de idade, já numa condição melhor, que os meus pais me deram, com muito sofrimento, claro, com muita luta, mas me deram a condição de eu sair da minha casa, da minha cidade, para estudar fora, né? Morei na casa da minha avó, na região metropolitana de Porto Alegre, e lá eu fazia a escola técnica em química numa cidade a 30 quilômetros da onde eu morava com a minha avó, e eu então ia para essa cidade para estudar. Era uma escola federal, onde eu ficava no período integral, ia muito cedo da manhã, pegava carona no semáforo, porque eu não tinha recurso para pagar passagem para ir para a escola, né? Mas já tinha essa visão de que tudo que eu pudesse economizar, à época eu poderia gastar como
um jovem, um adolescente nos finais de semana. Né? Então eu tinha essa visão já de que tudo aquilo que eu sonhava eu queria ser. E aí eu fui, então, em busca desse estudo. Nesse período de estudos, de 5 anos nessa escola federal, em tempo integral, eu já me preparei para estagiar numa empresa, e essa empresa, então, que me deu a oportunidade de estágio, por isso que eu hoje adoro dar estágio para as pessoas que vêm me procurar na nossa empresa, nos mais diversos setores da nossa indústria. Por quê? Porque eu fui estagiário um dia. E eu, tendo sido estagiário um dia, eu dou valor para isso desde sempre. Quando eu estagiava nessa empresa, lá eu já tive a oportunidade de, com 18 para 19 anos, ser estagiário dessa empresa e já aos 20 anos de idade ser contratado como funcionário efetivo. Claro que eu tinha feito o curso técnico, mas eu sonhava em fazer uma faculdade. Minha esposa, Márcia, do qual nós casamos com 20 anos de idade, né? A época era normal e a gente casou e somos felizes, maravilhosamente bem até hoje. E essa minha companheira é que me deu toda a força para que eu pudesse continuar estudando, Dona Márcia também estudando, e nós construirmos juntos tudo aquilo que construímos. Então, esse foi o nosso início, né? Numa cidade da região metropolitana de Porto Alegre, mudamos para lá, Márcia e eu, casamos no ano de 1982, e aí, de lá, nós ficamos nessa empresa por 10 anos, morando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e lá em Santa Catarina nós tivemos a nossa primeira filha, Tatiane, que é médica, e depois de lá nós fomos para o Espírito Santo. Moramos lá no Espírito Santo e foi uma história bastante interessante que eu gosto de contar para as pessoas entenderem a vida do Maurício. E por que o Espírito Santo? Porque a empresa do qual eu trabalhava, sempre com a mandiocultura, olha como é interessante, né? Lá no Espírito Santo. Desde os 18 anos, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, sempre no Espírito Santo, sempre com o segmento de mandioca. Olha que bacana. Você vê que isso fazem 45, quase 50 anos que eu trabalho com essa cultura, né? Então é gostoso demais porque o que eu sei é baseado na cultura da mandioca. Certo. E aí eu fui para o Espírito Santo para montar uma unidade, uma fecularia no Espírito Santo desse grupo gaúcho, que tinha unidade em Santa Catarina e outras unidades de farinha de trigo espalhadas pelo Brasil. Bom, fui para o Espírito Santo, minha história aconteceu lá num ano e meio. Nesse período, em 8 meses, aconteceu algo assim que marcou a minha vida, e daí por isso que me fez voltar para o Sul. Márcia, eu e a minha filha, já nascida com 2 aninhos, fomos assaltados e tivemos um assalto dentro de casa. Meu Deus. Nesse assalto, nós ficamos rendidos pelos bandidos e Dona Márcia, quando acordou que o bandido estava apontando o revólver para minha cabeça, falou, tem alguém no quarto. Quando eu acordei, eu vi essa pessoa. Ao ver essa pessoa, ele já pegou e nos colocou no banheiro da nossa suíte. Dona Márcia, quando viu isso, desmaiou porque ela lembrou da nossa filha que estava no outro quarto. Quando ela desmaiou, ela bateu o rosto no bidê, cortou o rosto, e aí o bandido voltou e falou, o que está acontecendo? Eu falei, minha esposa desmaiou por conta de lembrar da criança no outro quarto. Então tá bom, vou levar vocês para lá. Chegou lá, ele amarrou Márcia e eu, e nós ficamos amarrados com a nenê no bercinho dela. Essa criança com 2 aninhos perdeu a chupeta e ele falou assim, cala a boca dela, senão eu mato. Então foi isso o trauma que nós tivemos do Espírito Santo. Bom, para eu terminar esse projeto de montagem dessa unidade no Espírito Santo, a empresa, para que eu ficasse, deu a Márcia, a minha filha e eu, seguranças 24 horas. Aí eu fiquei mais 7 meses e falei assim, puxa, isso não é a vida que eu quero. Eu vim para cá para ter segurança, para andar aqui. Eu ia para a fábrica, segurança ia comigo. Eu ia para um restaurante, segurança ficava com a gente. Eu ia para um hotel no final de semana. Aí eu falei, isso não é a vida que eu quero. Eu quero voltar para o sul do Brasil. Olha que interessante essa coisa assim que eu tenho. Eu não digo que é uma coincidência, mas é uma atração. Algo que te puxou para cá. Exatamente. Mesmo. E aí, uma empresa que montava os equipamentos lá para a nossa unidade do Espírito Santo
ela era da região de Marechal Cândido Rondon. Aí ele falou assim, Maurício, você não quer trabalhar comigo? Eu vou montar uma fecularia lá em Marechal Cândido Rondon, você vai trabalhar comigo. Eu falei, poxa, é meu sonho, vou voltar para o sul do Brasil e tal. Só que eu não tenho condições de te pagar aquilo que você recebe aqui como empresário sozinho aqui nessa minha empresa de Marechal Rondon. Eu vou dividir a sua quinzena com uma empresa lá de Paranavaí. Falei, puxa, Paranavaí e tal. Não conheci Paranavaí. Menino, eu não sabia onde era Paranavaí. Certo. E assim aconteceu. Eu vim em junho de 89 para cá, saí de carro do Espírito Santo, 1.800 quilômetros até aqui em Paranavaí, de carro sozinho, porque a dona Márcia com a criança tinha vindo com a mudança para Marechal. E aí eu vim para Paranavaí, cheguei aqui, falei, meu Deus, que cidade é essa? Onde eu vim cair e tal? Falei, mas se for a vontade de Deus, é aqui que eu vou ficar, né? Olha aí. Aí, bom, cheguei em Paranavaí, poucos prédios tinham, como hoje até a gente tem poucos prédios, né? Nós não verticalizamos em Paranavaí, nós gostamos de morar na horizontal, né? E aí eu falei, puxa, tem pouco prédio aqui, dona Márcia não vai querer, porque nós tínhamos saído de uma casa assaltada e tal. Daí fomos morar num sobrado, onde tínhamos o segurança. Daí eu falei, puxa vida, e agora? O que eu faço? Fui para Marechal, lá em Marechal tinha um predinho, falei, a dona Márcia aqui vai ficar, beleza. Ficamos lá. Então o que o Maurício fazia? O Maurício ficava 15 dias em Marechal Cândido Rondon e vinha 15 dias para Paranavaí. Ficava 15 dias aqui, 15 dias em Marechal. Fiquei nesse trânsito 6 meses. Aí a empresa de Paranavaí me fez o convite. Falou, Maurício, nós já conhecemos o teu trabalho, a gente sabe que você pode nos ajudar aqui. Então, nós vamos pagar o salário integral e você vem para cá e fica com a gente. E assim eu fiz. Então, são 35 anos de história na minha cidade, que me adotou, que eu tenho orgulho de ser cidadão honorário dessa cidade, né? E me adotou no ano de 89. Então, eu comecei a conhecer e ver o crescimento da minha cidade com muito orgulho na primeira gestão do seu Rubens Felipe e vi tudo aquilo acontecendo e aquilo foi me energizando e eu fiquei 5 anos nessa empresa lá na Graciosa e vim todo dia e tal e assim comecei a construir a minha história aqui em Paranavaí. E tive a felicidade daí ficar 5 anos nessa empresa e agora já com 30 anos fazendo parte da gestão da Pódium Alimentos. Então, certo. Aí começa uma nova história, né? Nós fazendo tudo aquilo que fizemos ao longo desses 30 anos na Pódium Alimentos. Que história maravilhosa, gente. História de perrengue, de superação, né? E de sucesso que te trouxe aí para a cidade de Paranavaí. Maurício, tem aqui algumas perguntas que a gente vai estar falando para você, fazendo para você, ou melhor. E uma delas é a seguinte: como é que você equilibra o risco de possíveis efeitos negativos e o sucesso ao tomar decisões estratégicas dentro do seu negócio? Que legal. É uma coisa assim, menino, que eu falo com muita firmeza. Nada do que é negativo me atrai. Certo. Eu tenho a felicidade de só me apegar a coisas positivas. Yes. Eu tenho muito forte Deus no coração, né, que me guia, que me faz eu ser a pessoa que sou. E tenho uma família que me dá suporte em todas as situações, desde sempre. Então isso me dá essa energia positiva de acreditar de que tudo é possível fazer acontecer ao tempo e na vontade de Deus. Ponto. Ok. E isso me dá, então, a condição de administrar conflitos e muitas situações negativas. Que aparece, né? Mas que são inerentes ao dia a dia da nossa vida, claro. Isso, quem não teve, é o meu caso do assalto no Espírito Santo. Mas não foi uma coisa positiva? Exato. Eu olhei com os olhos positivos, eu olhei com aquilo que, não, meus bens materiais, e daí a minha vida estava guardada, estava salva, que minha filha estava bem, minha esposa bem, pronto, acabou. Então, assim, desde sempre. Por quê? Porque o Maurício foi uma pessoa que passou muita dificuldade desde que nasceu, né? E isso me deu forças e energia para que eu pudesse chegar onde cheguei, graças a acreditar de que tudo é possível com quanto que você tenha objetivo na vida, né? Então essa pergunta que você fez é para dizer assim, eu nunca tive problema que não fosse solucionado. Pensando sempre positivamente. E é isso que eu transmito para as pessoas, para que elas acreditem principalmente nelas e entendam de que
todas as vontades de Deus, muitas vezes, que são colocadas para nós, servem de obstáculo para a gente superar e ser cada vez maior e melhor. Então, isso faz com que eu não tenha situações adversas. Quando tenho, eu não dou conta de ficar com elas negativamente, e sim transformar elas em uma situação muito positiva. Maurício, a gente falava aqui na abertura sobre você ser, claro, um homem de visão, e através das suas iniciativas, você lidera ações que impactam diretamente na vida das pessoas. Instituto Maurício Gellin, você idealizou esse projeto, colocou esse projeto em prática, e a gente, quando entra lá dentro, a gente sente a paz que tem dentro daquele local ali. Como é que você se sente quando você vai estar ali? Como é que você se sente quando você olha nos olhos das pessoas que estão ali compartilhando aquilo que você pôde proporcionar para essas famílias, para essas pessoas? É muito interessante, a gente tem que voltar um pouquinho na história, né, Menini? Porque se eu conquistei tudo que conquistei, eu devo às pessoas que acreditaram em mim e às pessoas que me deram essa condição de eu chegar onde cheguei, né? E eu tenho esse olhar para tudo aquilo que eu faço. E desde que aqui cheguei, em Paranavaí, eu sempre falo que eu sempre me dediquei às causas sociais do nosso município por conta de ter herdado isso dos meus pais, né? Meus pais sempre foram pessoas que deram muito de si, mesmo com todas as dificuldades financeiras, mas que deram muito de si para poder ajudar as pessoas, né? E eu herdei isso, eu, meu irmão e minha irmã herdamos isso dos nossos pais. E então, desde que aqui cheguei em 89, e em 90 eu já fazia parte da Associação de Pais e Mestres da escola dos meus filhos para ajudar e tal. 93, na campanha da fraternidade, o lema era "Onde moras?". Nós, numa ação mais forte da Igreja Católica, à época, montamos o SECAP. Então, cuidávamos lá de 30, 40 crianças no primeiro ano. Hoje atende mais de 240 crianças, sempre voltados para... hoje eu encontro tantas pessoas aí que falam assim: "Ô Maurício, você foi presidente da entidade, eu fui seu aluno e tal". Então, e eu sempre fazendo as coisas pela nossa população. Quando veio a ideia de construir o Centro de Convivência do Idoso, Maurício muito devoto, né? Muito crente a Deus, eu sou cristão, crente a Deus, e aí eu peregrinando pelos caminhos de Compostela, dos quais eu tinha ido quando Márcia e eu fizemos 25 anos de casado, com meu filho Pedro e com a minha filha Tatiane, lá andando visitando os países europeus de carro e tal. E aí cheguei em Santiago de Compostela e vi aqueles peregrinos chegando, e eu falava assim: um dia eu vou fazer esse caminho, né? Mas para eu conseguir chegar a fazer esse caminho, eu mudei minha vida, claro, né? E fui me preparar para tal. E aí, 2013, Maurício, já tendo visitado aí 60 países no mundo, enfim, 2012 tinha estado no Japão, 2013 fazendo o caminho de Compostela, caminho esse que sai de uma cidade francesa, atravessa os Pirineus, que são as montanhas que tem, e logo em seguida você entra fazendo 819 quilômetros de peregrinação pelos caminhos de Compostela. E eu peregrinando, fazendo o caminho, me veio uma luz falando assim: Maurício, você que é um homem que cuida de tanta criança, adolescente, se preocupa com tanto com as pessoas, você já imaginou de que no seu país, no seu estado, no seu município, as pessoas estão envelhecendo e poucas políticas públicas têm para essas pessoas, e você que é um homem de Deus, você não vê que está na hora de você fazer alguma coisa? Voltei de volta depois de 30 dias peregrinando lá por Compostela, realizado, porque a minha ida era só para agradecer minha família, meus filhos médicos, meus netos já vi, e aí eu falei, puxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa. Voltei para o Brasil, fui pesquisar onde estavam as melhores políticas públicas para idosos no mundo. Certo. Aí eu me identifiquei, poxa, Noruega, legal. E Japão. Como eu tinha estado no Japão em 2012, falei, lá eu já conheço. Vou partir para a Noruega, vou lá ver o que tem de interessante. Cheguei na Noruega, fiquei 10 dias, vi tudo, a estrutura que tinha para cuidar dessas pessoas acima de 60 anos, mas fiquei com aquilo. Falei, no Japão eu gostei mais. Peguei 2 pessoas aqui e voltei para o Japão. Cheguei no Japão
andei lá 11 dias com essas 2 pessoas que foram comigo e ficamos na certeza de que esse meu sonho poderia se tornar realidade em Paranavaí, né? E aí voltei para cá, fizemos um rascunho do projeto, tive a felicidade de encontrar um casal de arquitetos da nossa cidade que deu um projeto para que aquilo acontecesse. Tive a felicidade de encontrar um engenheiro que abraçou aquilo e deu condições de tornar aquele projeto acontecendo. E aí eu falei, puxa vida, vou fazer mesmo o centro de convivência. Começamos em 2016, em 18 meses nós estávamos com aquela obra pronta. Tá? 2018, dia 14 de abril de 2018, eu inauguro o Centro de Convivência do Idoso para atender, à época, eu sonhava, falei, puxa, se eu atender 300 idosos já está ótimo, né? Saí entregando panfleto na rua, pedindo para os idosos ir, divulgava nas rádios, você me ajudou muito e tal, enfim. Aí, no dia da inauguração, já tinham 500 idosos inscritos. Falei, opa, não é um elefante branco, e sim uma necessidade real de que Deus me deu de eu fazer isso. E aí, obviamente que nós ficamos de 18 até 20, veio a pandemia, nós tivemos que ficar 2 anos fechados, porque meu grupo de idosos era o maior grupo de risco, mas eu continuei acreditando, ficou tudo funcionando, tudo tal. Começamos a fazer lives para os nossos idosos ficar em movimento. Felizmente, tudo isso deu uma qualidade de vida a eles. Poucos idosos de Paranavaí nós perdemos por conta dessa ajuda também. Sim. Você veja que interessante. E, obviamente, que depois, passados 2 anos, nós reabrimos o Instituto, que hoje está com 931 idosos sendo atendidos gratuitamente lá no meu Instituto. E aí eu vou, agora com isso, responder o que eu sinto, né? Isso. O que eu sinto. Eu sinto essa maravilha que Deus me deu de eu criar esse instituto, de eu criar esse centro de convivência do idoso e dar qualidade para aquelas pessoas de forma gratuita, onde todo e qualquer centavo que eu invisto naquilo me dá a certeza de que eu estou no caminho certo. Porque a energia que eu recebo dessas pessoas que por lá passam, pelos seus familiares, como forma de gratidão por tudo aquilo que eu faço pelas pessoas, me energiza de uma tal forma de que, volto a reforçar, por isso que eu não tenho problemas, porque eu só absorvo coisa boa e absorvo tudo aquilo que os idosos que por lá passam me transferem como energia positiva e eu acreditar de que aquilo foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Parabéns, Maurício, parabéns. E a gente segue aqui com as perguntas. Quais são os hábitos ou rotinas que você acredita que contribuíram para o seu sucesso? Bom, aí são muitas, né? E a gente tem que, primeiro de tudo, ter objetivo na vida. Isso é o principal. Você não pode ser nada daquilo que você sonha se você não tiver objetivo. E aí vem da minha história desde os primórdios, né? Desde que eu nasci, que eu fui concebido, enfim. E, obviamente, que você tem que ter esses objetivos bem claros, acreditar de que é possível, ter essa energia positiva de fazer com que tudo aconteça, serenidade, transparência, respeitar as pessoas, fazer com que tudo aquilo que você conquista tenha valor, não preço. E isso te dá uma diferença muito grande para você acreditar de que tudo que você faz para o bem, ele multiplica e te dá condições de cada vez mais você fazer ainda mais, principalmente pelas pessoas, porque isso te dá uma condição de você acreditar de que aquilo que você faz, com todas essas características e condições, te levam a ser diferente daquilo que tem no mercado, não só empresarial, mas no mercado como seres humanos, no mercado como pessoa, enfim, essa é a forma que eu acredito e que eu faço a minha vida acontecer, tendo hábitos saudáveis, né? Mudei minha vida por conta de entender que eu queria viver, claro, até o tempo de Deus, sim, mas com saúde, me cuidando, mostrando para as pessoas de que é possível você fazer tudo aquilo que você faz, com quanto que você tenha hábitos saudáveis. Sou uma pessoa que durmo cedo, acordo cedo, faço minhas caminhadas diárias, vou para a academia, transfiro energia boa, passo no meu instituto, vou trabalhar, viajo para nossas filiais, vou pelo mundo afora e
estou sempre disposto a encarar qualquer situação que porventura possa aparecer na minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Na nossa vida, a gente sempre tem projetos, alguns colocamos em práticas, outros não. Algum projeto que você idealizou, que você conseguiu realizar, mas que por motivo ou outro você pensou em desistir, não desistiu e hoje você se orgulha de ter colocado em prática? Muitas coisas a gente, né, coloca e muitas tentativas e erros você passa ao longo da vida, né, menino? Até moldar, né? Claro, e outra, quem seria hipocrisia nós falarmos que nós não erramos na vida. Longe disso, né? Nós não somos perfeitos, nem Jesus Cristo foi, né? Com certeza. E, então, assim, quem somos nós, né? Humanos, seres humanos capazes de errar. Mas é sempre com esse objetivo. Tudo aquilo que eu fiz, que eu coloquei para que acontecesse e não deu certo, é porque eu sempre entendi que aquilo não era vontade divina. Uhum. Olha a diferença de você pensar assim e culpar, às vezes, as pessoas, culpar as situações por entender que, eu perdi meus pais 19 anos atrás num acidente de carro trágico lá no Rio Grande do Sul. Eu estava aqui indo para a festa de confraternização de Natal dos nossos funcionários. Ia para fazer essa confraternização, me ligaram e falaram assim: Mauricião, deu um problema aqui, seus pais, você perdeu seu pai e sua mãe. Falei, poxa, juntos? Foi no acidente. E o teu filho que estava visitando teus pais só não foi porque ele não quis ir com a avó e com o vô. E tá aí eu pensei assim, puxa, eu posso chorar, eu posso me desesperar, por que Deus fez isso comigo? Não, menino, jamais eu cobrei algo de alguém. A pessoa que matou meus pais no acidente, a pessoa que matou meus pais no acidente de trânsito, matou meu pai, minha mãe e minha madrinha de batismo, ok? Só que o coitado, ele não quis fazer isso. Ele matou a esposa, ele matou a filhinha e matou o cunhado de 15 anos, uma filhinha de 3 anos. Então você acha que isso é o quê? Você vai cobrar de Deus uma coisa que é possível de acontecer com nós, né? Então assim, eu não me apeguei de forma alguma a cobrar de que aquilo que estava acontecendo negativamente na minha vida naquele momento pudesse ser uma causa de eu me abater, de me abalar, de entender. Não, eu falei, Jesus, isso foi você que chamou, eu vou aceitar, vou apoiar o coitado do pai que fez tudo aquilo, porque ele, 10 para 7 da manhã, também saindo para viajar, para ir passar o Natal com a família no interior do estado, adormeceu, dormiu no volante e atravessou a pista e matou meu pai, minha mãe e minha madrinha de batismo. Então, essas situações que a gente enfrenta no dia a dia e situações empresariais também. Menino, eu fui um cara que já criei muitas coisas. Algumas deram certo, outras não deram. Eu me abati com isso. Se eu fosse que pensasse pequeno, poderia até não investir mais e não acreditar mais. Não, aquilo só me serviu de exemplo para eu ver. Errei, tá bom, faz parte, não me deixou maior ou menor. Eu acreditei que daria certo, não deu. Mas eu não posso deixar de ter a esperança e a vontade de acertar cada vez mais. Ô Maurício, você deu para perceber, assim, através da sua história, que você é uma pessoa forte no sentido de não se abater com as adversidades, né? Você sempre absorve de maneira positiva. Deu para perceber que você recebe energias positivas e exala as energias positivas também. Não é uma pessoa que se abate e esse é o segredo realmente que a gente dá para perceber do seu sucesso. Agora a pergunta é a seguinte, você hoje é um empresário de sucesso, uma pessoa experiente. Se você pudesse conversar com o Maurício Gellen lá de 30 anos atrás, o que você diria para ele? Que ele continuasse sendo essa pessoa que ele sempre foi, né? Porque se tudo isso eu consegui ao longo dos meus mais de 50 anos trabalhando, né? E sempre sonhando com objetivos muito claros e fazendo tudo de forma ética, transparente, respeitosa com as pessoas e principalmente vendo de que é possível nós galgarmos sim posições
dentro de uma sociedade, dentro de uma condição financeira, mas sem pisar em cima de ninguém. E isso, então, eu olho para mim mesmo, olho naquela câmera e falo assim, poxa, tudo que você fez para fazer o melhor. Deu certo? Ótimo. Aquilo que não deu, serviu de exemplo para você ser ainda melhor. É isso que é o que eu sigo, e é isso que eu faço, e é isso que me dá energia para continuar fazendo. E essa energia realmente é uma energia que a gente percebe que exala, né, no ambiente aqui, né? Então, você é uma pessoa que dá prazer de conversar, a gente sente segurança naquilo que você fala, pela tua experiência, pela tua vivência, né? E como é que você vê, Maurício, o Maurício Gelling daqui a alguns anos, né? A gente fez esse paralelo para trás e agora vamos falar um pouco para frente. Como é que você vê o Maurício como empresário, o Maurício, como é que você vê o Maurício devolvendo essa experiência para as pessoas, para essas vidas que você tem impactado através do Instituto Maurício Gelling ou através de uma outra situação? Como é que você vê o Maurício daqui a alguns anos? Isso, olhar o futuro é para poucos, né? Exato. Mas eu, assim, sempre que fiz a minha vida, ela sempre foi olhada num futuro muito longínquo, sabe? Eu não consigo me ver daqui 3, 4, 5 anos. Eu consigo me ver daqui 10, 15, 20, 30 anos. Certo. Né? Vou ter idade, vou estar nessa vida terrena. É Deus que sabe, Ele que vai me colocar nessa condição. Mas que eu me vejo, assim, como uma pessoa aguerrida, uma pessoa que vai buscar fazer sempre o melhor para as pessoas, para a minha cidade, para aquele meu entorno, né? Isso eu faço na vida privada. Sim. E eu vou buscar fazer, se possível, na vida pública. Quer dizer, mas entendendo sempre de que a minha hora só será se eu estiver preparado para tal e com condições de fazer da forma que eu sonho, né? Então isso, obviamente, que tem que ser muito respeitado, muito entendido, porque muitas vezes nós queremos colocar a carroça à frente dos bois e não é a hora. E a gente tem que saber dar um passo atrás, de entender de que aquele não é o teu momento, né? Mas isso, obviamente, que muitas pessoas não aceitam, mas eu aceito de uma forma muito natural, muito tranquila, e eu sempre, olhando por esse lado, eu entendi e cresci vendo de que é possível nós sermos assim e construirmos a nossa vida de um futuro assim muito mais tranquilo. Meus familiares falam assim, papai, por que você agora, com 63 anos de idade, quer se colocar na vida pública, sendo você um empresário de sucesso, tal, realizado financeiramente, conquistou tudo aquilo que conquistou e tal. Mas e daí? E o meu legado para a minha cidade, o meu legado para as pessoas que eu já faço através do meu instituto, fazendo tantas ações bonitas. Mas, menine, para mim isso é tão pouco que eu sinto que eu posso fazer ainda mais e é por isso que eu estou me colocando, sabe? Uhum. Porque assim, eu sinto que não é ego, não é vaidade, não é desejo de poder, não, é vontade de fazer pelas pessoas, pelo meu município, que me abriu os braços para eu ser um cidadão honorário da cidade de Parnavaí, com muito orgulho, né? Então, assim, vem cá, o que eu vou deixar de legado aqui para minha cidade, que vim para cá em 89 e aqui que eu vou ficar? Eu não vou para outro lugar. A minha vida, no final da minha vida, a minha cidade, onde terão as minhas cinzas, ficarão no Instituto Maurício Gelling, né? Uhum. Então, assim, eu vejo que eu posso dar ainda mais. Tenho energia para poder dar ainda mais. E é claro que eu vou fazer isso tudo junto com as pessoas que querem, como eu, fazer de Parnavaí uma cidade ainda melhor. É interessante esse sentimento que a gente percebe naquilo que você fala, que a nossa cidade, a nossa região te acolheu e te trouxe na posição que você está hoje, de sucesso, que está na hora de você devolver, né, aquilo que você recebeu, devolver para essa região, para essa cidade, para as pessoas, né, que te acolheram aqui lá em 1989, né? Parabéns, Maurício. Mais uma pergunta aqui. O que mais
o inspira a seguir em frente, mesmo nos dias mais desafiadores? Acreditar de que é possível, sabe? Isso me inspira, assim, de uma forma tão forte que eu acredito que é possível, sabe? E entender de que é possível, sim, fazer aquilo que você sonha e, obviamente, que sempre de forma positiva, né? Então, assim, eu sonho muito grande, muito longe, tenho a certeza de que dará certo por conta de acreditar que é possível fazer acontecer. E isso eu tenho desde sempre, e isso deu tão certo na minha vida privada, como eu tenho a certeza que dará e já deu na vida pública, por conta de acreditar e me cercar de pessoas boas que junto comigo fazem as coisas acontecer. Você veja, eu já passei por tantas entidades classistas aqui na minha cidade, tantas entidades filantrópicas, tantas participações, não só municipais, como estadual, federal, enfim. E isso me dá a condição de pensar e sonhar longe, sonhar grande, entender de que é possível a gente fazer ainda mais e melhor por tudo aquilo que sonhamos. Então esse é assim, o meu desejo, a minha vontade, é a minha esperança, né, de que a gente possa realmente transformar ainda mais a nossa cidade, a nossa região e o nosso estado e o país, por que não? Tá certo. E se você pudesse voltar um pouco no tempo, né? Como é que você corrigiria algumas coisas lá atrás? Ou não existiu esse tipo de... Porque a gente diz assim, perrengue a gente passa, a gente é inerente à nossa vida, mas que tipo de decisão você tomaria para não passar aquilo que você passou no passado? Assim, é bem interessante esse questionamento. E assim, e isso até pela inexperiência da vida, exato, né? Eu muito jovem, né? Sonhador, que sempre fui, obviamente que às vezes queria dar um passo maior do que a perna, né? Isso. E isso, então, eu fui aprendendo de que não poderia. Eu poderia, sim, degrau a degrau, crescer a minha vida, né? E você vê como esse seu questionamento é interessante, porque quando Márcia e eu, recém-casados, com a Tatiane já no 5º ano, nasceu a nossa filha, aí foi feita a proposta para o Espírito Santo. Menino, eu tinha sim o sonho, eu vou trabalhar lá no Nordeste, lá é Sudeste ainda, mas vou para lá e tal, que é a divisa com a Bahia, eu vou para lá e vou ganhar muito dinheiro e vai me realizar financeiramente, e aí eu, com pouco tempo, eu volto em condições financeiras de não precisar mais me preocupar com a vida. O que Deus fez comigo? Me colocou num lugar maravilhoso, estava muito bem, e fez com que a pessoa se apossasse daquilo que eu tinha, que eram os bens materiais, e que me deixou, o principal, me deixou a vida. Claro. Você entendeu? Então, é isso que eu quero mostrar para aqueles que estão nos assistindo, dizer assim, gente, não tenha ganância de querer as coisas ao seu tempo. Trabalhe, se esforce para conseguir ao tempo de Deus, porque é Ele que te leva, Ele que te move, Ele que te carrega, Ele que te dá os passos, Ele que muitas vezes te puxa, muitas vezes Ele adianta. Mas e você? Na nossa inexperiência, muitas vezes nós atropelamos as situações da nossa vida. E na realidade nós temos que muitas vezes parar, pensar e refletir, analisar e falar assim, mas vem cá, esse passo não está maior que a minha perna? Ele não está querendo ser maior que eu? Não é melhor eu ir passinho? E isso também é aprendizado ao longo da vida, né? Eu, quando faço as minhas peregrinações dos mais diversos caminhos do mundo, não adianta eu querer saltar uma pedra grande se eu tenho que ir numa pequena para depois ir numa outra e depois passar da grande, né? Não adianta eu querer andar 819 quilômetros e querer imaginar que eu consiga fazer isso em 20 dias. Uhum. Você entendeu? Então, assim, tudo a seu tempo. Você não pode queimar etapas para querer conseguir alcançar aquilo que você sonha em alcançar, muitas vezes atropelando as situações que você enfrenta e que são inerentes até o dia a dia. Então esse é o legado que eu deixo para as pessoas, falar assim, nunca deixe de sonhar, acredite no potencial que você tem, faça dos seus objetivos
a busca constante para atingi-los, mas ao tempo de Deus e ao tempo que realmente te leve a chegar com aquilo que você consegue buscar e atingir. Olha que bacana isso que você disse, e isso me transporta para uma pergunta que eu quero te fazer. A gente que acompanha, né, as suas peregrinações, as suas caminhadas, você, dentro dessas caminhadas, tem, sim, um tempo de intimidade com Deus, né? Qual é a diferença do Maurício quando parte para essa peregrinação, para essa campanha, né? Do Maurício quando volta? Como é que você volta de uma peregrinação? Quais são as experiências que você vive, se assim você puder compartilhar um pouquinho com a gente? Com certeza, e é isso que fica para as pessoas, né? Nada daquilo que você sabe você deve ficar para si. Você tem que transferir, passar adiante, que aí você cresce, né? E eu sempre coloco assim para as pessoas, eu mostro meus 3 dedos aqui e a gente faz essa analogia, porque tudo na vida é você fazer analogia com aquilo que você passa, né? Então você vê, olha aqui, para você fazer uma peregrinação, esse dedo menor é você entender que você tem que estar bem preparado fisicamente. Ok. Isso você se prepara fazendo uma boa academia, um reforço muscular, uma boa ajuda médica para cuidar, ver teus exames, ver que tudo bem. Só que dos 3 é o menor, né? Aí você vai para uma situação de você olhar, então tá, minha saúde tá bom, minha parte física tá boa, eu enfrentei isso aqui, aí vem essa parte aqui que é a mental. Aí você fala assim, puxa vida, eu passei todos os perrengues que passei, e aqui você começa a se perguntar, fala assim, mas vem cá, por que eu tô fazendo isso? Eu, um homem que tem tudo que eu possa, as pessoas entenderem que aquilo são bens materiais, poderia estar num bom hotel, não, estou aqui num albergue, dormindo com 200, 300 pessoas. Passando frio, passando sede, fome às vezes, porque não tem o que comer, mesmo você tendo dinheiro, e aí vem a analogia com a vida de novo. Olha aí. Sabe, menino, então assim, você fala assim, mas vem cá, mas pra quê eu ter tanto se eu não consigo comer? Pra que tanto se eu não consigo ter? Pra que tanto se a minha doença não me deixa ser o que eu quero ser? Você entendeu? Então, aí você começa a mentalizar, fala assim, puxa vida, eu tenho que estar aqui? Não, eu quero estar aqui para quê? Para que eu seja uma pessoa melhor, não para os outros, para eu mesmo. Então, e daí depois você entra nessa fase, sempre que você faz uma peregrinação, sempre que você anda peregrinando, que nem eu faço 2 vezes por ano, essa é a parte melhor de toda a caminhada, que é a parte espiritual. Aí onde você se conecta verdadeiramente com Deus, e Ele que te guia, e Ele que fez isso comigo, ser o que eu sou e dar a condição que me deu, porque eu sou cristão e eu acredito, e Deus é que me guia. Então, quando eu faço as minhas peregrinações, 10 dias, rapaz, eu sofro, dói tudo, estoura a bolha, cai a unha, tudo bem. Aí eu vou para 10 dias pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou sofrendo desse tanto? Dormindo aquela que não sei o quê. Aí, beleza, passou essa fase também. Aí, quando você entra nos últimos dias, você se encontra verdadeiramente, porque tudo isso aqui já foi passado, e aí isso aqui te mostra assim, fala assim, puxa, eu estou conectado com Deus, e Ele que me guia, Ele que me mostra o caminho, Ele que me energiza, Ele que fala para mim assim, você precisa fazer isso, você pode fazer isso, você deve fazer isso, e faça, porque aí sim você estará na sua plenitude. Então é muito prazeroso, e seja caminho de 10 dias, seja caminho de 20 dias, de 30 dias, como eu tenho feito, e nas mais adversidades possíveis que eu encontro. Eu agora, recentemente, fiz um caminho na Patagônia chilena, peguei neve, muito frio, muita subida, muita descida, mas pergunta se eu sofri. Eu não sofri nada, foi prazeroso para mim, voltaria a fazer muitas e muitas vezes, como eu fiz já Caminhos da Fé, que é o caminho mais difícil do Brasil, são 319 quilômetros, eu fiz 5 vezes.
Se fosse difícil, eu tinha feito uma vez só e tinha desistido, né? Não, eu vou lá e faço a segunda, faço a terceira, faço a quarta, faço a quinta e farei quantas mais eu senti vontade de fazer. Porque é lá, menine, que eu me encontro. Mas eu me encontro para mim. A minha esposa, a dona Márcia, ela não fala, você voltou melhor. Não, ela sabe que eu voltei melhor para o Maurício, não para minha esposa, para meus filhos, para meus netos, porque esse eu sempre sou o mesmo. Entendeu? Então eu vou lá para me encontrar. Eu vou para me encontrar. E eu consigo me encontrando, estando nesse momento comigo mesmo. Pode ir, muitas vezes vão os amigos, né? Vai minha irmã, vai amigos, tá? A gente até sai para a caminhada junto, mas cada um vai no seu ritmo, cada um vai no seu tempo. Então você fica mais tempo sozinho do que acompanhado. Então esse é o se encontrar, esse é você fazer a introspecção com você mesmo e ver que o quanto você é importante para a sua família, para os seus amigos, para a sociedade, para o seu entorno, para os seus funcionários, para a sua empresa, para o seu município, para o seu estado. Quer dizer, então essa é a analogia que a gente faz na vida de peregrino e de conquistar tudo aquilo que a gente conquista. Olha que bacana. E esse nosso bate-papo aí, lá no começo eu disse que nós traríamos hoje um pouco da sua história, um pouco dos desafios, né, que foi enfrentado e muitos ensinamentos. E eu acredito que o nosso objetivo hoje, nosso bate-papo, está sendo muito bem cumprido, porque você já trouxe um pouco da tua história, os desafios que você passou e muitos ensinamentos, né, muitos ensinamentos. E isso a gente até deixa claro as pessoas que estão nos assistindo aí para conhecer um pouco mais do Maurício Gellin, conhecer um pouco mais do empresário, conhecer um pouco mais da pessoa. E lá no começo a gente disse também que o ensinamento é muito importante, porque esse ensinamento, Maurício, que você está deixando aqui, com certeza está inspirando outras pessoas que estão nos assistindo a ter essa energia, a poder absorver coisas positivas e não negativas, porque quando a gente absorve coisas positivas, a gente exala também coisas positivas, né? O nosso pensamento também é um pensamento positivo. Isso aí. E para a gente, Maurício, foi realmente um prazer conversar contigo, mas para a gente finalizar e servir de inspiração para essas pessoas que estão nos assistindo, qual é a mensagem que você deixa para essas tantas pessoas que estão nos visualizando nesse momento? A mensagem do fundo do coração do Maurício Gellin, que serve de inspiração como homem, como empresário, como pessoa, como pai de família e como homem de Deus. Acredite em você e saiba que você tem uma capacidade enorme de fazer tudo aquilo que você sonha, obviamente sempre embasados nos ensinamentos divinos e com ética, com transparência, com dignidade, com vontade sempre de fazer o bem para o próximo, e tenha certeza que tudo aquilo que você sonha, você é capaz de conquistar. Maurício, obrigado, meu irmão, por aceitar nosso convite, tá? Fico feliz. Foi uma entrevista emocionante, cheia de ensinamentos, tá? E de energia positiva. Amém, imagina, que legal. Pessoal, obrigado mais uma vez pela sua companhia. Conversamos com Maurício Gellin, essa excelente pessoa que nos deixa muitos ensinamentos e essa energia positiva que só ele consegue exalar para a gente aqui nos estúdios. Um abraço, obrigado pela companhia e voltaremos em breve com mais um Fixcast aqui no nosso canal.